Como criar metas claras e alcançáveis para o seu time? Primeiro ponto, defina o objetivo principal. Então, pessoal, o que a gente precisa começar fazendo antes de mais nada? Qual que é o objetivo maior que a gente quer atingir? Qual que é o nosso foco? Então, para a gente conseguir construir uma meta que vai ser de fato batalhada, lutada para ser atingida, a gente precisa definir uma prioridade. Então, qual que vai ser a nossa prioridade setorial? Qual que é o nosso pilar, nosso foco principal? Por mais que tenha algumas coisas, mas o legal é que a gente defina um inimigo comum nesse momento, um foco de batalha que a gente vai ter. Então, pode ser faturamento, corte de custo, satisfação de cliente, SLA de logística. Então, qual que vai ser o nosso foco total e principal para que a gente construa as metas caminhando para aquela direção? A empresa pode ter mais meta, por exemplo, faturamento, lucro, etc., satisfação de cliente, mas é legal no meu setor, se eu estiver querendo dar um gás na equipe para a gente bater meta, que eu coloque um foco e destrinche essa meta em outras metas para as pessoas. Segundo ponto, seja específico e mensurável. A meta tem que ser específica e mensurável, então meta clara, fácil de medir. Por exemplo, ao invés de aumentar vendas, que é algo genérico, eu coloco aumentar as vendas em 20% nos próximos 3 meses. Então eu defini quanto e eu defini até quando. Terceiro ponto, estabeleça metas realistas. Então não dá para viajar na maionese. Precisa parar para pensar, para analisar os recursos que eu tenho, as pessoas que eu tenho, a disponibilidade que eu tenho, para poder construir uma escadinha de metas. Então, às vezes eu não vou sair de 80% de SLA para 96% de SLA de um mês para o outro, mas eu posso fazer uma escadinha. 80%, 82%, 84%, 86% e mês a mês a gente vai colocando uma meta progressiva para melhorar um pouco a cada mês. Quarto ponto, determine prazos. Então a gente precisa definir o prazo para cada meta. A meta tem que ter prazo, senão eu quero emagrecer. Tá, mas quanto e até quando? Tá? Então, quando as pessoas sabem o tempo que tem, a produtividade aumenta e as pessoas se organizam. Então a gente precisa definir uma estratégia, destrinchar uma estratégia baseado no tamanho da nossa meta e no prazo que a gente tem para atingir. Quinto ponto, alinhe com a equipe. Então conversa com a equipe para garantir que todos entenderam, todos estão comprometidos, porque o engajamento do time vai ser essencial. E o sexto ponto é monitorar o progresso. Então a gente precisa fazer um acompanhamento, pelo menos mensal, obviamente, mas o ideal até é que a gente faça um acompanhamento de parciais, semanais ou até diárias, dependendo da meta. Então tem meta que eu gosto de fazer acompanhamento diário, porque não dá nem para esperar uma semana, já pode ter muito desvio e ser difícil de reconquistar. Agora tem outras que pode ser semanal e até mensal. A gente precisa analisar cada caso. O grande ponto aqui, pessoal, é que a gente tente trabalhar, eu gosto muito de trabalhar assim, a gente define uma meta para o setor, dessa meta a gente destrincha em metas que a gente precisa atingir para atingir aquela meta mãe. Então, por exemplo, se eu estiver falando de SLA, eu quero atingir o SLA de logística, SLA de cumprimento de prazo. Então, quero que em 96% das vezes a gente cumpra o prazo que a gente prometeu para o cliente. De 100 entregas, 100 transportes que a gente fez, 96 a gente precisa entregar dentro do que a gente combinou. Legal. O que interfere numa entrega dentro do prazo? A gente pode destrinchar, porque para eu entregar dentro do prazo, para eu cumprir o prazo inteiro do transporte, eu não posso ter atraso na coleta. Então, SLA de coleta ou acurácia de coleta, precisão de coleta, pode ser uma meta importante, uma submeta importante. Legal, eu identifiquei também que eu não posso atrasar o embarque, então eu preciso coletar dentro do prazo e embarcar na companhia aérea dentro do prazo. Legal, outra meta. Eu entendi que eu preciso conseguir pegar o voo certo que eu planejei. Então, a alocação correta de voo pode ser outra meta. Eu vi que eu preciso cumprir a meta de desembarque dentro do prazo. Então, outra meta. A gente precisa cumprir uma meta de tempo máximo de entrega, desde que eu retirei no aeroporto até eu entregar esse material. Então vejam que de uma meta, cumprir o prazo acordado com o cliente,
eu pude destrinchar em meta de coleta, meta de embarque, meta de disponibilidade ou transferência, meta de desembarque, meta de entrega. Então, o que é legal eu fazer? Por exemplo, se eu tiver um time um pouquinho maior, eu posso colocar uma meta dessa para cada pessoa, transformar essa métrica em KPI, e cada pessoa vai ficar responsável, o João vai ficar responsável por um, a Maria por outro, etc. Por mais que a rotina de trabalho deles envolvam, às vezes, por exemplo, o João acaba ajudando também na coleta, no monitoramento da coleta, mas se eu coloco o foco dele, o KPI de embarque, não é que ele não vai ajudar na coleta, no monitoramento da coleta, mas quer dizer que ele vai colocar uma atenção maior nisso e vai colocar uma atenção preventiva, uma cobrança, um plano de ação. Essa parte eu estou falando, João, esse pedaço é contigo, cara. Esse pedaço você tem que cuidar como se fosse um filho. Então você vai destrinchar, vai criar estratégia, criar plano de ação, fazer contato com os parceiros, cobrar os parceiros e cuidar disso aqui, tá? Então implementar ações corretivas, ações preventivas para poder fazer isso acontecer. Então, eu gosto muito de trabalhar isso. Para mim, planejamento estratégico nada mais é do que definir meta-foco, meta-alvo e poder destrinchar meta-alvo em submetas até um nível pessoal em que a pessoa tenha de 1 a 3 metas no máximo e as pessoas batendo as suas metas, as metas setoriais e meta empresarial são atingidas. Entenderam? Então, isso que eu gosto de fazer, que eu acho muito interessante. Existe a possibilidade de você criar uma remuneração variável baseada em metas. Se você estiver falando de KPIs, quando a gente está falando de KPIs, é possível sim eu atrelar alguma remuneração, algum bônus, por exemplo, para quem bate as metas. Eu gosto disso, acho que é interessante. Você tem um cuidado que você precisa tomar, porque a partir do momento que você coloca uma recompensa financeira atrelada a uma meta, as pessoas tendem a querer naturalmente jogar essa meta para baixo para poder atingir, porque ela vai ter um interesse financeiro na questão. Então a gente precisa ter esse cuidado para não jogar o nível para baixo. Agora, eu tendo esse cuidado, pode ser interessante sim eu atrelar uma remuneração variável, um bônus a um atingimento de meta. Então, por exemplo, trimestralmente a gente vai parar para apurar e a pessoa que tiver atingido todas as metas no mês, ela vai ganhar um bônus de R$300 naquele mês. Se ela atingiu os 3 meses no trimestre, ela ganha um bônus de R$900, por exemplo. Entendeu? Então pode ser interessante a gente fazer isso. É uma ideia, é uma possibilidade. A gente precisa analisar isso, mas o mais importante que eu quero falar aqui é isso. Definir metas claras, que dê para a gente medir sem muita dificuldade, metas mensuráveis e metas com prazo, e eu destrinchar uma cadeia de metas, grande objetivo com submetas, e tentar atribuir cada submeta a uma pessoa, eventualmente até uma pessoa cuidando de mais de uma submeta, mas aí é legal que eu tenha o dono da meta. Quem que é o dono dessa meta? Quem que vai puxar, chamar no peito e resolver isso aqui, fazer acontecer? E é legal que as pessoas apresentem o resultado das suas metas para os colegas mensalmente. Então eu gosto de fazer essa rotina também de apresentação de KPIs, uma rotina mensal, em que as pessoas apresentam, olha, eu atingi, o meu resultado foi esse aqui, isso aqui deu certo, isso aqui deu errado, isso aqui que eu estou planejando fazer, que é meu plano de ação, para que no próximo mês, essa meta aqui que eu não atingi, eu consiga atingir por causa disso, isso que vai ser feito. Então isso, pessoal, vai criando uma cultura de responsabilidade, uma cultura de entrega, uma cultura de engajamento, uma cultura em que a gente consegue passar a construir grandes coisas, porque os grandes sonhos são destrinchados em pequenos objetivos tangíveis, alcançáveis, e que a gente consegue delegar a responsabilidade deles para o nosso time. E isso é fundamental, porque se eu, líder, tentar fazer grandes coisas sozinho, eu dificilmente vou conseguir. Mas se eu conseguir transformar essas grandes coisas em um engajamento coletivo do meu time, eu passo a conseguir atingir e conquistar grandes resultados. Então,
Fiquem atentos a isso, porque é muito importante a gente ter cuidado na hora de definir as metas. Não esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar esse vídeo.